Momento da administração da palavra. Abra sua Bíblia lá no Salmo 73, versículo 25 até o 28. Salmo 73, versículo 25. Amém? Você achou? Diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos testemunhos aqui compartilhados. Nós somos gratos ao Senhor por todas as tuas bênçãos, Senhor. Obrigado. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. Usa a minha vida, Pai. Usa-me como um profeta, Senhor. Fale com a tua igreja. Fale comigo, Senhor. Que esta palavra venha alcançar os nossos corações, Pai. Eu não quero falar de mim mesmo, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Eu te peço que teu Espírito Santo fale através da minha boca, Pai. Que o teu nome seja glorificado, que nossas vidas sejam transformadas e renovadas, Pai. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. E eu agradeço por cada domingo aqui que nós viemos e o Senhor falou conosco. Obrigado por falar conosco em nossos encontros, nos pequenos grupos, nas nossas reuniões, em todos os lugares, Pai, que nos encontramos. Obrigado por usar cada pessoa, Pai, para transmitir a tua palavra. Continua levantando, Senhor, pessoas aqui com coragem, com ousadia, pessoas que queiram viver a palavra de Deus, Senhor. Levante pessoas aqui, Pai, para pregar o evangelho a quem não te conhece, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, a gente está chegando no final do ano, último culto desse ano, e eu sempre tenho o hábito de ficar pensando, orando, refletindo, e durante esses momentos me veio essa pergunta: o que vale a pena? Fiquei pensando nesse ano, fiquei pensando nas coisas que aconteceram, e aí surgiu essa pergunta: o que vale a pena? E aí, diante disso, Deus foi me direcionando e eu gostaria de compartilhar com você o que vale a pena. A gente pensa um ano, quanto dinheiro que nós gastamos, quanto de dinheiro que nós investimos. Às vezes o carro quebrou, coisa da casa quebrou, o filho ficou doente. Quando você falou assim, esse mês vai sobrar, aí você gastou o dobro. Quantas coisas nós compramos, quantas coisas nós fazemos, quantos resultados nós alcançamos. Então, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que nós fizemos, do nosso empenho, o que vale a pena? O que valeu a pena na nossa dedicação do tempo, na nossa dedicação de investimento, de responsabilidade? O que valeu a pena renunciar, abrir mão, dizer não, cada esforço? No final de tudo, o que vale a pena? E aí eu fico pensando, diante de tantas coisas que acontecem em nossa vida,
Nós precisamos buscar em Deus esse discernimento. Nós precisamos buscar de Deus o discernimento, para que nós possamos encontrar o verdadeiro valor. Porque a vida ela nos oferece muitas coisas. Acontecem muitas coisas em nossa vida. E se nós não buscarmos discernimento em Deus, a gente fica perdido. Ficamos reféns das situações da vida e das necessidades que a vida nos traz. E se nós não buscarmos em Deus esse discernimento, nós vamos ficar prejudicados em nossa vida aqui na terra, afastados de Deus. E eu peço para você, olha ao Senhor, Senhor, me dê discernimento para entender o verdadeiro valor, o que de fato vale a pena nessa vida, o que de fato vale a pena nessa vida. Esse salmo é o salmo de Asaf. Eu não vou contextualizar, não vou ministrar esse salmo todo, mas eu já ministrei uma vez. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, procure lá, Mudança de Paradigma. Depois de assistir, deixa seu like, compartilha e siga o nosso canal. Lá eu falo sobre esse texto todo, mas hoje eu só queria falar no finalzinho, porque Asaf ele estava decepcionado com o mundo. Ele estava decepcionado com a vida, porque as pessoas estavam prosperando e ele achava que não estava prosperando. Ele falava: como é que pode o ímpio prosperar? É aquela coisa que a gente faz na vida, né? Poxa, o cara faz tudo errado e dá certo para ele. Eu faço tudo certo. Onde que eu estou? Bate aquela revolta, aquela insatisfação. É mais ou menos assim. Só que no final, depois da reflexão, depois ele entrar no santuário, depois de Deus dar o discernimento para ele começa a entender o que vale a pena. Por isso que eu pedi para cada um de vocês, cada um de nós, orarmos ao Senhor. Deus, me dê discernimento da vida. Me dê discernimento para entender o que vale a pena. Nós não somos capazes de entendermos sozinhos. Irmãos, nós não somos capazes. A cada dia nós precisamos nos convencer. A nossa capacidade humana, ela não é suficiente para viver aqui nesta terra. Não é suficiente. A Marta deu o testemunho dela aqui. Deus abriu essa oportunidade para ela quando ela entendeu que a autocapacidade não era o suficiente. E aí veio a dádiva de Deus. Veio as mãos de Deus sobre a vida dela. Como é que nós temos olhado para a vida? E foi assim que Asaf começou a entender. Ele teve esse discernimento do verdadeiro valor. Do verdadeiro valor. E após esse discernimento, a gente vê o que vale na vida. E eu gostaria de compartilhar com você o que vale nessa vida. Na primeira parte aqui do versículo 25, ele diz assim: a quem tenho no céu, senão ao Senhor? A quem eu tenho no céu, senão a ti? Asaf olha para o céu e ele entende que existe um único Deus. Existe somente o Senhor. Não tem outro Deus, não tem outros deuses. Só existe Deus. Mas também eu gostaria de pensar, quando eu olho para o céu, o que eu busco encontrar? Quando eu olho para o céu, o que eu busco ter? Nós cristãos, muitas vezes, olhamos para os céus e queremos ter outras coisas além de Deus. E talvez não é Deus que nós queremos. Nós queremos que Deus seja um meio para alcançar aquilo que nós desejamos. Então nós olhamos para o céu e nós queremos várias coisas.
Nós queremos alcançar tudo e usar Deus para alcançar aquilo que nós queremos. Mas aí Asaf olha para o céu e fala: o que tem no céu além do Senhor? Eu não tenho mais nada. O que me interessa é o Senhor. O que me interessa é estar em comunhão com Deus. O que me interessa é ter o Senhor. Muito mais do que buscar benefícios em Deus, muito mais do que buscar respostas de Deus, é buscar a Ele, é estar com Ele, é olhar para o céu e falar: Senhor, tem tantas coisas no meu coração aqui, mas o que me importa para mim é o Senhor. O que me importa é ter comunhão com o Senhor. Será que quando nós olhamos para o céu, nós queremos encontrar outras coisas além de Deus? Será que esse ano, ao invés de olhar para o céu e buscar a Deus para se relacionar, nós olhamos para o céu e buscamos a Deus como um meio para alcançar aquilo que nós queremos? Não estou dizendo que é errado, meu irmão, me entenda, por favor. Não é errado você pedir para Deus. Não é errado você pedir para Deus uma provisão, uma bênção. Nada é errado. Mas qual que é o seu desejo maior? O que você tem de desejo maior quando você olha para o céu? Será que Deus para você é suficiente? Quando você dobra os seus joelhos para orar, você quer encontrar mais as bênçãos de Deus? Ou você quer encontrar mais a Deus? Asaf, depois de tudo isso, ele entendeu. Não são os bens, não são essas coisas aqui. Eu tenho o Senhor no céu. E é isso que é a minha riqueza. É isso que é a minha riqueza. Que para você, irmão, para que a sua vida possa valer a pena, você precisa olhar para Deus e encontrar tudo o que você precisa no Senhor. Provar dessa realidade, provar dessa experiência de ter uma comunhão, uma vida genuína com Ele. Como é que está a sua relação de prazer com Deus? Como é que está a sua relação de alegria de estar com Deus? Deus ele é glorificado quando nós temos prazer nele. Deus é glorificado quando temos alegria de estar nele. Deus é glorificado quando temos comunhão com Ele, desfrutamos da presença dEle. Eu repito, não estou dizendo que você não possa orar. Você deve sim orar por tudo, pedir para Deus, entregar a Ele todas as suas necessidades. Isso é bíblico. Mas qual é a sua maior intenção? Talvez o nosso final de ano termina desprazeroso, descontente, porque estamos olhando de uma forma errada. O que vale para nós talvez seja uma outra coisa. Então Asaf entendeu. Deus está em primeiro lugar. Ao olhar para o céu, o mais importante era encontrar ao Senhor Jesus, encontrar a Deus. Segunda parte, no versículo ainda 25. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. Quando ele olha para o céu, ele encontra Deus. Ele olha e entende que só tem a Deus. Quando ele olha para a terra, o desejo dele maior é o Senhor. Foi mudando a perspectiva dele. Foi mudando a perspectiva dele. Quantas coisas nessa terra nos atraem, irmão? Quantas coisas nessa terra nos atraem? Todo mundo quer poder, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer sucesso,
Todo mundo quer status. O mundo está nos atraindo. Hoje, com a rede social, o que não falta são pessoas para te ensinar a ganhar alguma coisa, a triunfar. Tudo isso faz os nossos olhos brilharem. E repito, não estou dizendo que é errado você conquistar coisas na terra, irmão. Não estou dizendo. Eu desejo que você tenha o melhor emprego, a melhor profissão, o melhor salário, tudo de melhor. Mas eu desejo também que você entenda que isso não é nada. Eu desejo que você queira desejar algo mais. Deus. Não estou dizendo aqui para você ser pobre, não trabalhar, não estudar, nada disso. Tem que estudar, tem que trabalhar, construir a sua carreira, sonhar alto, crescer, testemunhar como a Marta testemunhou. Tudo isso, irmão, é legítimo e nós precisamos fazer. Mas, o que você deseja mais? O que está em primeiro lugar? Isso é a diferença. Isso é a diferença. Asaf olha para a terra e fala: Senhor, não há nada nessa terra aqui que eu desejo mais do Senhor. Tudo que me oferecem, tudo que a terra me mostra, tudo que o Instagram vai mostrando para mim, as coisas vão mudando tanto que, estava lendo esses dias, né? A rede social nem é mais rede social. Que antigamente a rede social era para você ver seus amigos. Hoje a rede social é um instrumento de trabalho. Você vai ver influencer, dinheiro, propaganda, aquilo. Você não vai ver mais agora, você não vai compartilhar mais a sua vida. Você vai usar a rede social para ganhar dinheiro, para divulgar curso, divulgar isso, divulgar um monte de coisa. Tudo está mudando, tudo está em volta de conquista e dinheiro. Tudo está em volta de ganhar alguma coisa, de ter alguma coisa. E aí esse sistema impõe algo para nós. Você precisa, você tem que estar à frente. E aí, a gente vai olhando para essa vida e outras coisas vão tomando o lugar de Deus. Quando você olha para essa terra, o que tem te chamado mais atenção? O que você tem desejado mais? O que você tem buscado mais? Você tem buscado mais a Deus? Ou será que as outras coisas têm tomado o lugar do Senhor? O que valeu a pena esse ano para você? O que valeu a pena de fato? Cada esforço, cada trabalho, cada tempo investido, cada dinheiro. O que vale a pena? O que você deseja mais? E aí nós, enquanto cristãos, parece que a gente vai tentando buscar uma saída para lidar com desejos da terra, desejos dos céus. A gente diz que existe uma vida secularizada. O que é uma vida secularizada? Dizem assim, olha, na igreja eu sou crente, mas fora da igreja, não. Na igreja eu falo bonito, eu dou a paz de Deus, eu canto louvores. Fora da igreja, eu sou uma outra pessoa. Meu comportamento é diferente. Não, eu sou cristão na vida eclesiástica. Eu sou cristão na vida comunitária, na vida com o corpo. Mas saiu daqui, eu não sou crente. Aqui é meu trabalho. Aqui eu estou com meus amigos. Com os meus irmãos da igreja, eu me reúno na igreja. Com os meus irmãos fora da igreja, eu vou para onde? Eu vou curtir a vida. Não, porque eu não estou na igreja. Eu posso. Vocês entendem como nós estamos dividindo a nossa vida, secularizando a nossa vida? Esse é o nosso problema na vida. Uma vez,
Eu não sei se é uma história, uma ilustração ou uma história real, mas eu ouvi que alguém colocou um tipo de vídeo na televisão da igreja. Alguém falou assim: como pastor você está colocando isso na igreja? Vamos dar um exemplo, vai. Eu lembro que uma época tinha aquele programa Pânico na TV, não tinha? Né? Lembraram? Peguei, hein? Tô brincando. Aí o cara vai lá e coloca o Pânico na TV. Pastor, como assim? Na igreja? Mas, meu irmão, você não faz isso na sua casa? Você não assiste na sua casa? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você é o corpo. Você é o templo. Então, vocês entendem como nós estamos secularizando, dividindo as coisas, irmão? A terra também é para desejar estar com Deus. Não há nada nessa terra que eu deseje além do Senhor, mais do Senhor. Então, viver nessa terra aqui também é querer ter comunhão com Deus. Agora imagina só, você viver de um jeito que os irmãos da igreja não podem descobrir como é que você vive. Não, o irmão não pode descobrir o que eu faço. Opa, se ele não pode descobrir, alguma coisa tem. O irmão não pode descobrir o que eu compro no mercado. Se o irmão vê o que tem no meu carrinho, imagina se o pastor vê o que eu estou fazendo hoje. Você não deve a vida para mim não, meu filho. Olha, não deve nada para mim. Não é desse jeito também. Mas olha só, a gente fica com medo. Quem você deseja mais na terra? Quantas vezes, irmãos, eu na faculdade, Cláudio, vamos lá para aquele lugar. Eu falei, não vou. Vamos ali, não vou. Não era lugar para mim. Não era lugar para eu estar. Hoje, irmão, é difícil, me desculpa, é difícil você identificar quem é crente hoje, irmão. É difícil. Porque a gente não está diferente. A gente está igual. A gente está comendo da mesma coisa. A gente está participando das mesmas coisas. A gente está curtindo as mesmas coisas. Estamos desejando as mesmas coisas. Será que isso vale a pena? Será que é isso que vale a pena para nós? É isso que vale a pena? Nós somos luz do mundo. A luz de Cristo, ela precisa brilhar na escuridão. Nós não precisamos ser luz, nós somos luz. Essa luz precisa brilhar. Tem muita luz apagada. Porque tem desejado coisas da terra. Tem curtido coisas da terra. Estamos secularizados. Estamos mundanos. Porque estamos desejando. Estamos vivendo a mesma coisa. Antigamente, irmão, era mais fácil identificar um cristão. Hoje está mais difícil. Primeiro porque você vê um jogador lá, o cara, glória a Deus, Deus é não sei o que lá, de repente o cara está xingando. Está mandando o outro ir para tal lugar. Eu tento colocar isso na minha cabeça, mas não tem lógica. Como é que a árvore vai produzir frutos diferentes? É possível uma laranjeira dar manga? É possível uma laranjeira dar limão? Não, irmão. O que tem saído do seu coração? Qual tem sido o seu comportamento? Quais são os frutos que você tem dado? Eu confesso que eu orei muito a Deus. Falei, Senhor, eu não quero pegar duro. Não é minha intenção, irmão, mas eu estou orando ainda para Deus. Eu só quero falar o que Deus ele quer que fale. Eu me sinto muito mal aqui, mas tudo bem. Mas olha só, por que tudo isso? Porque é o que vale a pena, irmão. O que vale a pena fazer? O que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Asaf entendeu.
Senhor, nesta terra o que eu desejo mais é o Senhor. É o Senhor. E se eu desejo o Senhor, eu vou buscar as coisas de Deus aqui na terra. Eu vou buscar aquilo que está relacionado com o Senhor. As minhas atitudes, as minhas escolhas estão relacionadas com aquilo que eu mais desejo. Se eu desejo mais a Deus, o meu comportamento vai ser diferente. O meu comportamento, a minha postura vai ser diferente. Porque as minhas escolhas vão estar relacionadas com aquilo que eu mais desejo. Se eu mais desejo a Deus nesta terra, eu vou dizer não a muitas coisas. Eu vou abrir mão de muitas coisas. E sabe o que tem pegado nós? Aquela questão não tem nada a ver. Não é pecado. Irmão, não é pecado mesmo. Talvez não seja. Mas o quanto que isso enfraquece a sua fé. O quanto que isso derruba a fé dos outros. Talvez não seja pecado. Mas o quanto que se você estivesse fazendo o contrário, você estaria se santificando mais, buscando mais a Deus. Parece que a gente quer viver no legalismo, a gente só quer saber se pode ou não pode. A gente só está esperando, pode ou não pode? Não, está liberado então. Né? Libera aí, pastor, não é isso? Então, se o pastor liberar, está liberado. Eu só quero um sim. A gente quer buscar, parece que a gente quer voltar a viver no legalismo. A gente vive pela graça. Eu lembro, né, na juventude, com os camaradas da escola, e aí, por que você não fuma? Por que você não bebe? Porque você não pode? Eu falei, não, porque eu não quero. Eu não fumo, eu não bebo porque eu não quero. É uma escolha, eu sou livre para não querer. A galera confunde o contrário. Você é careta. Por que eu sou careta? Porque eu decidi não beber? Porque eu decidi não fumar? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu quero viver sóbrio? Eu entendo que para quem trabalha na área social, sabe que hoje a bebida alcoólica, ela destrói mais famílias do que drogas, irmãos. Um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra. Você acha que eu, enquanto pastor, vou beber? Não vou fazer isso, irmão. Eu não vou fazer isso. Mas é um golinho, é pecado? Claro que não é pecado. Aí pronto, agora você vai beber, né? Liberei, né? Liberei, pronto. Escapou, olha só. Não é? Mas eu não faço isso. Ouvi até um glória a Deus aí. Mas eu não faço isso. Eu não faço isso. Porque eu sei. Irmãos, tem pessoas na igreja que vieram de uma vida com dependência de álcool. Imagine o irmão lá está lutando para não voltar para o álcool. Aí está lá o pastor ou o líder, o discipulador dele bebendo. Esse cara vai se perder, irmão. Esse cara vai se perder. Então eu preciso olhar para a minha vida e ver o que vale mais a pena. O que vale mais a pena? Eu olho para a terra, o que eu encontro? Qual prazer eu tenho aqui nesta terra? E nós, enquanto cristãos, estou falando sobre prazer porque tem um teólogo, ele fala muito sobre a teologia da alegria, do prazer. E nós cristãos temos muito isso de, eu não queria estar aqui, mas eu estou. Eu não queria estar na igreja hoje. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, e eu estou aqui. Agora, eu fico pensando, imagina eu, Patrícia, olha, te dou um presente, mas sinceramente, Patrícia, eu não queria te dar esse presente. O meu desejo era pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa para mim. Mas, toma. Né? Ela está falando aqui, mas ela vai pegar exatamente. Agora, e nós, diante de Deus? Deus, eu não queria estar aqui na igreja. Deus, eu não queria estar louvando aqui. Você entende isso? O nosso prazer em Deus está pequeno. O prazer está mais em outras coisas na terra do que em Deus. Aquela satisfação de vir para o culto, ir para a igreja, meu Deus do céu.
Ir para a igreja? Ah, não quero não. E aí vem emburrado para a igreja. Cadê a alegria de vir para a casa de Deus e louvar o nome dEle? Cadê o prazer de adorar ao Senhor? Cadê o prazer de glorificar o nome dEle? Cadê o prazer de estar em comunhão com Deus? Vocês entendem isso? Louvar a Deus com um coração agradecido. Louvar a Deus com um coração que tem prazer. Quando temos prazer nele, ele é glorificado, irmão. Então, peça para Deus. Peça para Deus colocar de novo esse prazer de viver as melhores coisas aqui na terra e desejar ele acima de qualquer outra coisa. E aí ele, no versículo 26, ele diz: o meu corpo e meu coração poderão fraquejar. Quantas lutas você enfrentou esse ano? Quantas coisas aconteceram esse ano? Quantas coisas. O nosso corpo fraqueja. O nosso corpo cansa. Ficamos exaustos, sim, irmão. Crente se cansa, sim. Crente fica exausto. Às vezes dá vontade de sair correndo, não dá? Vontade de largar tudo, não quero mais ministério, não quero igreja, família, que se exploda tudo. Não liberei essa parte também, não. E ficamos assim, porque nós não aguentamos mais. É puxado, é muito puxado. O nosso corpo, a nossa parte física cansada, o nosso coração, a parte emocional também. Coração machucado, coração ferido. Quantas coisas nos ferem. Mas aí, de novo, o olhar dele mudou. Ele fala assim: mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, não adianta eu esperar coisas boas desse mundo. A minha herança é de Deus. Não adianta eu esperar segurança neste mundo. Deus é a minha rocha. Então o meu coração, o meu corpo, o meu coração fraqueja. Ok. Vontade de sair correndo, de explodir, porque nada muda. Se você esperar que as coisas aqui mudam para você ficar firme, você nunca vai ser um cristão perseverante, constante e persistente. Um cristão constante, perseverante, persistente é aquele que vê Deus como rocha do coração. Ver que a herança vem do Senhor. Então, pare de ficar esperando coisas boas do mundo. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. Pare de ficar esperando coisas boas de pessoas. Estamos frustrados porque estamos colocando nossa expectativa em pessoas humanas que erram assim como nós erramos. Estamos magoados com pessoas que erram com a gente assim como nós erramos. Irmãos, as pessoas vão errar com você. As pessoas vão te machucar. As pessoas vão te ferir. Mas também você vai machucar pessoas. Você também vai ferir pessoas. Você também não vai corresponder expectativas de pessoas. Só que nem por isso você vai deixar a casa de Deus. Nem por isso você vai abandonar a sua fé. Porque a sua rocha deve ser o Senhor. A sua herança, ela é do Senhor. Quer se manter firme? Se mantenha firme em Jesus. Quer esperar alguma coisa boa? Espere algo bom de Deus. Porque Ele é fiel. Ele não vai te decepcionar. Não vem com história depois, tô frustrado com as pessoas. Se você está frustrado é porque você colocou expectativa nelas. Você colocou expectativa no lugar errado. Porque assim como você, todo mundo é falho. E por favor, irmão, não adianta eu querer cobrar dos outros algo que nem eu sou. Eu sou muito falho. Eu sou muito errado. Não adianta eu querer ficar querendo perfeição dos outros. Eu preciso olhar para mim primeiro.
preciso olhar para mim, eu preciso me consertar, eu preciso me arrumar. Então, por mais que o seu coração fraqueje, por mais que o seu corpo fraqueje, faça de Deus a sua rocha, receba a herança que vem dele, é ele que vai dar a porção para a sua vida. Já ano que vem eu vou completar 15 anos no ministério pastoral. Muito tempo, né? E se não fosse Deus, não fosse a minha rocha, da minha família, da Patrícia? Essa semana eu estava passando por uma situação, quer dizer, a gente sempre passa, né? Mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, alguém falando coisas boas da igreja para mim, outra pessoa falando coisas ruins. Falei, meu Deus, olha só, né? Como é que são as coisas? São perspectivas. Um está lá agradecendo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, o outro, isso não é igreja, isso não é... Aí você fala, meu Deus, eu tenho que lidar com tudo isso aqui, ó. Que bom que você está gostando, e que pena que você não está gostando. Eu tenho que ficar administrando. Uns estão querendo chegar, outros estão querendo sair. É a mesma coisa. E aí eu já até disse isso algumas vezes, né? E aí a gente pergunta, o que é a igreja? A igreja é isso. É o que o outro está olhando de bom e é o que o outro está olhando de ruim. A igreja não é só a parte boa, mas também ela não é só a parte ruim. Se você olhar só a parte boa, cuidado que você vai poder se frustrar lá na frente. Se você olhar só a parte ruim, você não vai ficar aqui muito tempo, você vai sair. Você vai procurar outro lugar, porque onde tem pessoas, tem problema. Então nós precisamos ter essa maturidade. Aqui é lugar, irmão, que a gente vai ter decepções, vamos ter desentendimentos, vai ter coisas que não vão agradar a gente, mas aqui é o lugar de manifestar o amor e a graça de Deus, onde opera, o que opera nesse amor e nessa graça? O perdão. Aqui é lugar de perdão. Nós somos chamados para o ministério de reconciliação. A gente tem que começar a se reconciliar entre nós aqui, ó. Se eu tenho alguma treta entre nós, a gente tem que resolver aqui. Perdoando. Perdoando. É assim. Onde tem pessoas, tem problemas. E aí, certamente, os que te abandonam, versículo 27, certamente os que te abandonam perecerão. A grande questão também é, imagina abandonar tudo isso, esse discernimento, essa comunhão com Deus. Quando você abandona esse discernimento, essa comunhão que te dá discernimento, você vai perecer. As coisas começam a desmoronar. Tudo começa a dar errado. Você começa a olhar e tudo está ruim. Está ruim no emprego, está ruim no trabalho, está ruim na igreja. Está tudo desmoronando. Por quê? Porque talvez você abandonou a Deus. Você deixou que Ele fosse a maior riqueza nos céus e na terra. E isso traz destruição. Ficar longe de Deus é arruinar a sua vida. Ficar longe de Deus é arruinar a sua vida. Vocês gostam, né? E arruinar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Não adianta você ganhar tudo e não ter Jesus. Não adianta você ganhar tudo e não ter Jesus. Se você chega nesse final do ano e ganhou tudo e não tem Jesus, você arruinou. Você arruinou. Você não prosperou. Se você ganhou tudo e não ganhou Jesus, me desculpa, mas sua vida não deu certo. Não deu certo. Como é que você tem buscado? Eu pergunto para você, Jesus está na sua vida? Jesus está em todas as áreas da sua vida, ou Ele só está aqui na igreja? Ou Ele só está com você quando você está aqui na igreja? Ou Jesus está com você em todo lugar? E aí,
Lá no final, versículo 28, ele fala, quanto a mim. Ele chega a essa conclusão. A conclusão sobre o que vale a pena. Quanto a mim. E você? Quando você diz quanto a você, qual a sua reflexão? O que vale a pena para você? O que valeu a pena para você nesse ano? Asaf diz assim, bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Porque isso é prazeroso. A alegria de Asaf, depois de ter esse discernimento, é estar perto de Deus. É engraçado que domingo teve culto de Natal. Vocês sabem que eu sou corintiano. E eu trabalhei a minha mente. Eu não vou acessar o celular para saber o resultado do Corinthians. Porque Deus está na igreja, cuidado. Ó, os irmãos já metendo o dedo. Ó, vamos lá. E aí aquela luta. Porque eu falei, não, eu preciso provar para mim mesmo que Deus vale de verdade muito mais do que um jogo de futebol. Muito mais. Agora imagina só eu deixar de vir para a igreja, porque é final do Corinthians. É claro que eu falei assim, olha, ainda bem. É claro que eu tenho que confessar, Lucas, o culto é de manhã, hoje o jogo é à noite, né? Vai dar para fazer as duas coisas, não é a mesma coisa que a outra. Mas se o culto fosse à noite, com certeza eu viria. Então, não sentiram muita fé, né? Ai, meu Deus do céu. Então imagina só, irmão. Bom é estar perto de Deus. Isso é o mais prazeroso. O mais prazeroso é caminhar com Deus, é estar com Deus, é viver com Deus. O que vale a pena nessa vida é estar com Deus. O que vale a pena nessa vida é estar com Deus. A partir disso, a sua vida vai se definir, as suas escolhas vão ser definidas a partir daquilo que é bom para você. Tudo vai ser definido a partir daquilo que é bom para você. E ele diz assim, olha, eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Agora, se é bom estar com Ele, eu vou viver nele. Eu vou estar com Ele. O melhor lugar para estar é ao lado dele. Então, se alguma coisa vai me tirar desse lugar, eu falo não. Se alguma coisa vai me tirar desse prazer, dessa alegria, eu falo não. Porque eu tomei uma atitude, eu fiz dele o lugar do meu refúgio. É uma decisão, é uma escolha. Qual é o seu lugar de refúgio? Qual lugar que você quer estar? Qual lugar você quer permanecer? Deus deve ser o primeiro da sua vida. Deus deve ser o soberano. Ele é o soberano da sua vida. E você deve colocar Ele nesse lugar. E aí no final ele fala, proclamarei para proclamar todos os seus feitos. E aí o fim de tudo isso é essa proclamação. É isso que vale a pena. E aí, é claro que nessa reflexão me fez lembrar do batismo, das pessoas ali entregando a vida para Jesus. O que vale a pena? Vale a pena estar com Deus, ter como olhar para o céu e encontrar apenas Ele como bem maior, olhar para a terra e não desejar nada mais do que Ele, e através disso eu vou proclamar tudo o que Ele faz. E aí no final eu vou ver mais pessoas se aproximando dele. Então Asaf agora, ele tem uma missão muito maior. Percebe que as coisas vão mudando? O cara sai de uma situação de dor, de sofrimento, de decepção, de angústia. Agora ele sai com uma missão. Proclamar os feitos de Deus. Às vezes a gente está reclamando, chorando. Sabe o que falta para nós? É pregar o Evangelho de Cristo. Falta a gente falar do amor de Deus. A gente está reclamando de tudo, porque a nossa vida está centrada em nós.
Ah, como é que tal pessoa consegue viver pregando, falando, pregando, como? Porque ele tem uma missão. Porque ele tem uma missão. E por que você não consegue? Talvez falta você assumir essa missão que Deus te deu, de viver para pregar o Evangelho. E aí quando isso muda, você não vai ficar olhando mais, Deus, isso, me falta aquilo. Não, Senhor, aquela alma não conhece Jesus. Senhor, aquela alma está se perdendo. Deus, eu preciso orar por aquela vida. Deus, eu preciso orar por salvação. Eu preciso visitar, eu preciso transmitir o amor. O problema são outros. Outros são os problemas, porque você muda a causa, você deixa de viver por sua causa e você passa a viver pela causa de Cristo. É isso que vale a pena, deixar de viver por nossa causa e viver pela causa de Cristo Jesus. Para proclamar o reino dele, estamos aqui para outra coisa. E meu irmão, nesse mundo, você está aqui nesse mundo, e agora vai depender de você. Você pode olhar para esse mundo e querer tudo que ele vai te dar. Você pode orar, buscar para ter, para conseguir. E você pode chegar ao topo e falar, nossa, eu consegui. Eu conquistei. Eu conversando um tempo com alguém, essa pessoa falando, nossa, mas olha, tal pessoa prosperou, tal pessoa fez aquilo, mas a dimensão de prosperidade era ter, era alcançar, era conquistar. E eu falei, Deus, eu estou me esforçando para entender, mas eu não consigo entender. Porque para mim, Deus, isso não é prosperidade. A prosperidade para mim é eu conseguir ver pessoas se encontrando com Jesus. Eu conseguir ver meus filhos, minha família, os meus caminhando aos pés de Cristo. Isso é a prosperidade, é essa alegria que eu quero. Eu não estou dizendo que eu não quero ter, eu trabalho para ter, mas isso está em segundo plano, irmão. Ou até em terceiro. Tem uma causa maior para mim, que Deus me chamou para fazer. E eu sei que não chamou só a mim. Ele chamou cada um de nós. Cada um de nós para viver essa causa. Então você pode olhar para essa terra e querer desfrutar de tudo. Aproveitar tudo que essa terra te dá. Ganhar muito dinheiro, conquistar muitas coisas, se aposentar, viver muito bem. E eu terminar a sua vida e falar, pronto, tenho tudo, tenho dinheiro, trabalhei, fiz tudo isso. Mas você pode decidir a viver nessa terra e falar, Senhor, eu renuncio a minha vida por amor ao Senhor. Eu quero viver para proclamar Jesus às nações, ao meu amigo, aos meus vizinhos, à minha família. Eu quero viver para pregar o Evangelho de Deus. Quando a gente está em casa, a Patrícia, com os filhos, a gente tenta mostrar para eles sobre a nossa missão enquanto família. Porque, irmãos, entenda, Deus tem um propósito missional nas famílias. As famílias são chamadas por Deus para alcançar outras famílias. Leia a Bíblia que você vai ver isso. A família tem um papel missional. A sua família tem um compromisso missionário. De começar pelos seus filhos. Trazendo os filhos para a igreja, ensinando os seus filhos, preparando os seus filhos. E depois, você e sua família abençoando outras famílias. A gente está vendo o que Deus está fazendo na família aí da Cláudia, do Severino, da Marlene. Isso, irmão, é obra de Deus. Deus já está fazendo isso, desde o início da história. Deus chama Abraão. A missão começa ali. A família de Abraão, o povo de Israel, hoje somos nós. É a nossa família. A nossa família tem um compromisso missional. Não é só para a gente viver lá, vamos pagar a conta, vamos fazer aquilo, não. Eu, a minha família, eu já falei para o Felipe, cadê ele? Está aqui, né? Ano que vem você vai fazer 12 anos, você vai participar do grupo familiar dos adolescentes e vai chamar os seus amiguinhos para serem evangelizados. Porque foi assim que eu fiz com o Lucas.
A galera falou, não, o Lucas vai ter que ir para outro grupo. Ele não vai. Porque assim como foi com a minha vida, irmãos, eu fiquei ali naquela casa, com 18 anos, levando os meus amigos para Jesus. Hoje eu falo para o meu filho esse compromisso. E olha que interessante, eu até mostrei para o Carlos. Os meus amigos hoje mais próximos são os que eu evangelizei, que aceitaram Jesus e cresceram comigo na juventude e estamos chegando na velhice. O Eduardo... Que lindo, né? Não, vamos chegar. Ó, mais para frente, tudo bem. Mas olha só. O Eduardo veio aqui, deu o testemunho dele. Eu me lembrei de quando eu fui falar de Jesus para ele. A gente foi lá no meu quarto. Foi eu, o Eduardo e o Tiago, ou o Carlos, né? Eu, o Eduardo e o Tiago. Vem aqui, vamos falar de Jesus para ele. Falamos de Jesus. Ele entregou o coração para Jesus. E depois a gente foi jogar bola. Foi fazer um monte de coisa. Me tornou um dos meus melhores amigos também. Se tornou um dos melhores amigos meus. Hoje eu vejo o Lucas. Está com os amigos dele lá, o amigo dele se batizou, o Gabriel está vindo aqui, o Gabriel já vai em casa à noite lá. Então ele está tendo amizade através do evangelismo, irmãos. A gente fica preocupado com a gente fica amarrando os nossos filhos, ao invés de preparar os nossos filhos para falar de Deus. As pessoas nessa idade, elas estão mais suscetíveis a falar de Jesus, a receber a Jesus, irmão. E aí, quando a gente estava falando sobre o futuro do Lucas, escola, trabalhos, estudar, primeira coisa, são escolhas para não tirar ele da vida da igreja. Não adianta ele ganhar o mundo e perder o coração dele. Então, vamos escolher um futuro para ele estudar, para ele se preparar. Mas ele vai precisar estar na casa de Deus. Ele vai precisar ter comunhão com ele. Vocês entendem? Que nós precisamos colocar Deus na nossa família, na nossa casa. A sua família foi chamada para proclamar os feitos de Deus. Aquele seu amiguinho do seu filho precisa de Jesus. Prepara o seu filho para falar de Jesus para ele. Fala para o seu filho que ele tem que evangelizar, que os amigos dele precisam conhecer a Deus. E através do seu... E esses evangelizados serão os amigos dos seus filhos. Viva uma revolução, irmão. Viva uma mudança. Viva uma experiência que Deus tem para você. O tempo vai passando e eu vou olhando para trás e eu vou vendo o que Deus vai fazendo através da minha vida, da minha família. Eu vou olhando para trás e eu vou vendo o que Deus foi fazendo. Mas foi por uma escolha, uma decisão. Eu decidi servir ao Senhor. Todas as minhas escolhas não estão acima da minha principal escolha, que é servir ao Senhor. Não tem outra escolha maior do que essa. Qual que é a sua maior escolha? Qual que é a sua maior decisão? Então, ao final das contas, o que vale a pena? Vale a pena estar perto de Deus. Vale a pena estar com o Senhor. Vale a pena ter comunhão com Ele. E através dessa vida você vai proclamar tudo aquilo que Ele fez para você. Amém? Eu sei que eu passei do horário, você me perdoa? Eu prometo que é a última vez que eu faço isso esse ano. Tá bom? É a última vez que eu faço isso esse ano. Obrigado. Vamos ficar em pé. Quero chamar as irmãs, prepararam a ceia, o grupo de louvor. Amém. Olhe, eu peço para você fechar os teus olhos, colocar o seu coração em Deus. Podem ficar aqui já. Coloque seu coração em Deus e avalie os desejos do seu coração. Avalie os desejos do seu coração. Quem ocupa o centro da sua vida? Quem ocupa o centro da sua vida? Quando o seu corpo está cansado, o seu coração está doente,
Você busca força em quem? Quem é o seu refúgio? Quem é a sua herança? Para você aqui nesta terra, o que é bom? O que é bom para você? O que vale a pena nessa vida? O que vale a pena? Eu gostaria que você fizesse uma oração. Faça essa oração em particular com Deus, de tudo que você ouviu, de tudo que Deus falou com você.